Então, vamos lá. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Amém. Irmãos, cheguei hoje na igreja, agora na comunhão, na confraternização, falando com os irmãos, uns muito alegres, outros meio barro, meio tijolo, uns com cara emburrada, uns receptivos, outros não, nem tanto. Às vezes a gente vem para a igreja assim também, né? Um dia está muito bem, um dia está mais ou menos. Mas eu queria só te lembrar do motivo pelo qual você saiu de casa nessa noite de domingo. Nós estamos aqui para adorar aquele que é digno. Nós estamos aqui, não estamos aqui para qualquer outro motivo, irmãos. Não estamos aqui simplesmente pela saudade da comunhão ou para ficar um pouquinho no ar-condicionado. Nós estamos aqui para adorar aquele que é digno de louvor e adoração. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Irmãos, eu estou também sentindo o desejo de fazer mais uma oração por esse momento. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade, esse privilégio, a liberdade de poder nos reunirmos como igreja para adorar o teu maravilhoso santo nome. Pai, que nessa hora o teu Espírito Santo possa encher os corações, que a tua palavra, Pai, penetre em cada coração, trazendo a transformação que ela traz, Pai. Em nome de Jesus, nos dê discernimento para compreender a tua palavra, nos dê sabedoria e maturidade para aplicá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que o Senhor possa operar, que o teu Espírito Santo possa operar aqui nesse momento, como já tem falado conosco através dos louvores e da direção desse culto. Ó Pai, que a nossa intenção principal seja render louvores e adoração, que nenhum fator externo possa atrapalhar a nossa adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de louvor e adoração, o único digno. Em nome de Jesus eu te oro, amém. Irmãos, abram as Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós vamos ler o 23, o 24, o 25 e o 26. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, repita, na noite em que foi traído, de novo, mais alto, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento, algumas versões a Nova Aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, aqui na igreja de Corinto, Paulo manda essa carta para lá. O contexto geral daquela igreja, Corinto era uma igreja, era uma cidade muito rica, muito próspera. Ela era marcada por riqueza, influência, também por práticas imorais, por excessos. Imagine aqui uma cidade que hoje ela é famosa, onde os maiores influencers estão, onde as pessoas com maiores poderes aquisitivos, com maior poder aquisitivo estão, quem tem mais poder politicamente falando estão frequentando. Corinto era essa cidade, uma cidade movimentada, uma cidade que o comércio ele era super explorado,
E esse contexto cultural, ele ia contra, era um contraste com a prática da fé cristã que Paulo tinha ensinado à igreja de Coríntios, 2 Coríntios. Isso gerava uma tensão ali, porque os irmãos da igreja queriam viver a fé verdadeira, queriam viver o evangelho, só que a sociedade e a cultura agia de uma forma completamente diferente. Aqueles irmãos que estavam meio que dispersos, confundiam a cultura com o seu modo de viver e traziam isso para dentro da igreja, e a igreja de Corinto não era uma igreja exemplo, aprovada. Por isso que Paulo, nessa carta aqui, ele envia essa carta no intuito de encorajar e de exortar os coríntios. E de forma indireta, Paulo mostra para nós que a nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. Eu aqui não falei até agora nada que seja novidade para você ou para nós, porque aqui todo mundo sabe que a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Ou estou mentindo? Todo mundo aqui sabe disso. Nossa esperança deve estar firmada naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Só que quem aqui acredita que a palavra de Deus se renova todos os dias? Diz amém. Então a gente vai aprender algumas verdades com Paulo e com essa cena onde Jesus institui a ceia e Paulo lembra para eles. E também naquele contexto lá, irmãos, Paulo, ele relembra quando Jesus instituiu a ceia. Só que o que acontecia lá? A ceia não era igual nós fazemos hoje. Chega aqui, tem um pedacinho de pão, pequenininho, podia ser até maior. É um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho. E aqui na hora o pastor vai e fala algumas palavras concernentes a esse tema. Depois chama a igreja em comunhão para participar do corpo e do sangue de forma simbólica. Não era assim. Lá os irmãos traziam a ceia de casa e iam se reunir na igreja para participar da ceia todo mundo junto. Só que o que estava acontecendo lá? Aqueles que eram mais ricos, que tinham muito dinheiro, tipo Vaguinho, Martinha, eles traziam muito vinho, muita comida e se reuniam com a galera que já era rica também. Então eles formavam uma mesa, por isso que lá havia muitas divisões e facções, porque dentro da igreja o rico ficava com o rico, eu e a Juliana ia ficar na casa dos pobres, né? A gente ia ficar aqui com os pobrezinhos que tinha pouquinha coisa, e tinha gente que não tinha nada. Então Paulo manda olha só, vocês estão fazendo tudo menos ceando da forma que Cristo ensinou. Vocês estão aí, tem gente que traz tanto vinho que se embebeda, e tem gente que não tem nada para cear, não tem um cálice, não tem um pedaço de pão para cear. Está errado. Então Paulo repudia a forma com que a igreja de Corinto estava administrando a ceia. Por isso essa carta aqui, para a gente entender de forma geral. Acompanha comigo o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo aqui logo de cara, ele está falando que olha só, eu não estou instituindo a ceia da minha própria cabeça. Eu não estou exortando a igreja da minha própria cabeça. O Senhor me ensinou essas coisas, por isso que eu estou vindo aqui falar com vocês. Vocês estão agindo de forma errada. Esse é um princípio muito importante para nós. A gente só dá ao outro aquilo que a gente já recebeu. Paulo tinha recebido do Senhor e ele passou isso para a igreja. Por isso que Paulo tem essa autoridade na hora de falar com a igreja, porque o que ele tinha aprendido não era isso que ele estava enxergando na igreja de Coríntios. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmãos, repita comigo mais uma vez: na noite que foi traído. Tá fraco, é para você internalizar essa frase. Fala assim, na noite em que foi traído. Irmãos, Paulo aqui está enfatizando a fidelidade de Cristo ao instituir a ceia. Porque Jesus institui a ceia, irmãos, na noite em que ele foi traído. Às vezes nós lemos esse texto
Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e a gente passa batido nesse texto, mas não percebe esse detalhe que Paulo coloca no versículo. Na noite em que ele foi traído, irmãos, Jesus escolheu nos amar na noite em que ele foi traído, na noite em que seus mais próximos amigos viraram as costas para ele e o abandonaram. Se hoje você fosse traído por alguém, ou talvez se hoje você ouviu uma palavra que você não queria ouvir, na próxima oportunidade você daria a vida por essa pessoa que falou isso para você? Você defenderia ela com unhas e dentes? Eu certamente não. Mas Jesus, na noite em que ele foi traído, ele institui a Santa Ceia. Paulo fala isso na noite em que ele foi traído, para mostrar para nós que diante da nossa pecaminosidade, Jesus permanece fiel. Ele permanece fiel diante da tua falha, do seu pecado. Eu aqui não sei como você tem vivido a sua vida, como tem sido as suas decisões, ou quais têm sido as suas reações, mas independente das suas falhas, Jesus Cristo permanece fiel, Vaguinho. Ele não muda, ele é imutável. Ele permanece fiel. Salmo 119 diz assim, ó: a tua fidelidade estende-se de geração a geração, tu firmaste a terra e firme a terra permanece. Irmãos, desde quando a terra foi criada, desde quando o mundo foi criado, quando Deus firmou a terra, ela permanece até hoje. E é aqui que o salmista compara a fidelidade de Deus. Ele é fiel independente das nossas ações. Em Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? O fiel é o que? Prometeu. Aqui encontramos esse contraste, né? A fidelidade de Jesus diante da infidelidade humana. João Calvino diz: a ceia é o testemunho visível da misericórdia de Cristo. Existem vários testemunhos da misericórdia de Cristo. A cruz é um testemunho da misericórdia de Cristo. Só que a Santa Ceia que hoje nós compartilhamos aqui é um testemunho da misericórdia de Cristo. Só que a cruz a gente não estava lá para ver. A ceia nós compartilhamos mensalmente. Só que esse testemunho, ele acontece enquanto nós éramos inimigos. Ele entregou-se por nós. Esse ato transcende a nossa compreensão, pois Jesus escolheu amar até um fim, independente da nossa inconstância. Essa verdade precisa preencher os nossos corações, independente da minha e da sua inconstância, independente da minha e da sua infidelidade, independente da minha e da sua fraqueza, independente da nossa instabilidade, Ele permanece fiel. Esse é o Jesus Cristo que servimos. Isso é o que ele fala no 23, vamos para o 24. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Irmãos, antes de acontecer o sacrifício substitutivo, antes de ele se entregar em nosso lugar, Jesus já olha para os discípulos e ele fala: esse é meu corpo que é partido por vós. Jesus já sabia o que aconteceria com ele. Jesus já sabia de toda a traição. Jesus já sabia de tudo. Mas mesmo assim, ele escolheu nos amar. Mesmo assim, ele institui a ceia. Ele fala assim: ó, meu corpo vai ser açoitado. Eu vou carregar um peso de cruz grande. Eu vou ser esbofeteado noite afora. Eu vou ser zombado.
mas eu vou entregar o meu corpo por amor a vocês. Jesus, ele toma o nosso lugar, sofrendo o castigo que eu e você merecíamos. E eu te pergunto, irmão, quem traiu Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Alguns talvez mais equivocados na resposta diriam, foi Judas. Outros talvez diriam, foi Pedro. Mas a realidade, irmãos, é que todos nós traímos Jesus. Todos os dias, se bobear, nós traímos Jesus. Nós estamos propensos a traí-lo e a abandoná-lo, como os discípulos fizeram. É só repensar aí as suas atitudes do seu dia. É só repensar aí os seus pensamentos, às vezes voluntários e às vezes involuntários. Por diversas vezes nós traímos Jesus, mas Ele escolheu nos amar. A nossa natureza pecaminosa tem essa tendência de buscar o próprio interesse, como os discípulos fizeram naquela noite. Na noite em que ele foi traído, quando Judas já tinha premeditado tudo. Quando Pedro estava do lado dele e falou, Senhor, ainda que todos aqui te abandonem, eu não vou te abandonar. Senhor, eu estou contigo para o que der e vier. Não abro mão da nossa amizade e do relacionamento que eu tenho com o Senhor. Eu vou estar contigo até o final. Irmão, Judas veio, beijou, deu o símbolo que os soldados precisavam, prenderam Jesus, levaram Jesus. Pedro ainda teve uma atitude ainda equivocada, mas logo, todos se dispersaram e abandonaram Jesus. Esse é um retrato para nós. Todos nós abandonamos Jesus e traímos Ele. Jesus sabia disso, mas Ele não recuou. A infidelidade humana, como Paulo declara, é evidente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. E como a gente está falando aqui desse momento da ceia, desse momento, dos últimos momentos do ministério terreno de Jesus, a história de Pedro me chama muita atenção em relação ao relacionamento com Jesus e como Jesus institui a ceia no momento em que ele foi traído. Irmãos, a nossa conexão com a história de Pedro é muito grande. Pedro, ele nega Jesus no capítulo 18 de João, ele nega Jesus 3 vezes. Ele fala, Jesus, eu estarei contigo até o final. Eu não vou te abandonar. Jesus olha para ele, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O galo canta. Jesus olha para Pedro, aquele olhar para Pedro foi matador para Pedro, porque ele falou que eu ia negar e eu realmente neguei. Logo depois dá-se continuidade aos acontecimentos, levam Jesus para carregar a cruz. Pedro não estava lá, irmãos. Pedro não estava lá para ajudar Jesus a carregar a cruz. Pelo contrário, empurraram outro cara, Simão Cirineu, ajuda ele aí. Pedro estava escondido, envergonhado. Depois, na crucificação, Pedro também não estava. Estavam as mulheres, estava João, mas Pedro não estava, tinha fugido, abandonado. Na hora do sepultamento, você acha que Pedro estava? No sepultamento do seu mestre, Pedro não estava. José de Arimateia que teve que assumir a responsabilidade. Isso acontece no capítulo 18, 19, no capítulo 21 de João. Pedro abandona tudo e volta a pescar. Na cabeça de Pedro, provavelmente está pensando assim, eu traí ele. Eu neguei, eu abandonei na hora que eu não podia. Eu fiz errado. Certamente, se acontecer o que ele falou, que ele voltaria depois de 3 dias, certamente ele não vai querer me ver nem pintado de ouro. Ou se me ver, ele vai olhar para mim com aquela cara de desdém e falar assim, eu confiei em você, mas você falhou comigo. A cabeça de Pedro estava totalmente conturbada, então ele abandona tudo
o que ele já tinha construído na sua trajetória com Cristo e volta a pescar, volta para sua velha. Agora eu vou voltar para a minha vida, não tem mais o que fazer, eu só sei pescar. Vou pegar um barco emprestado, vou pegar uma rede emprestada e vou voltar para a minha vida, porque certamente a minha trajetória com Jesus acabou na hora em que eu traí. Irmãos, no capítulo 21, no versículo 5, acontece uma das coisas mais lindas que eu encontro nos evangelhos. Pedro tinha abandonado, os discípulos também que seguiam Pedro tinham abandonado também. Fala assim, Pedro abandonou, vou abandonar também. Pedro vai pescar, eu vou pescar com ele também. Foram pescar. O capítulo 21 de João diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe, já estavam cansados, a 100 metros de distância da praia, eles já estavam voltando. Quem estava na praia, irmãos? Jesus. Jesus já estava com braseiro e com peixe. E quando Jesus avista eles voltando, o que você acha que Jesus gritou, irmão? Infeliz! Talvez num vocabulário nosso, o que nós diríamos para um cara que abandonou a gente no momento em que mais precisávamos? Seu traidor, confiei em você, agora volta aqui, vamos acertar nossas coisas. Não. Jesus olha para eles a 100 metros de distância e fala assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Depois de ter traído Jesus, depois de ter abandonado, Jesus olha para eles e fala assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles ainda não reconhecendo, falam assim, tem não, a gente não conseguiu pescar nada. Só que Jesus é aquele que governa todas as coisas, e como ele governa todas as coisas, ele empurrou 153 peixes para o lado direito do barco, fala, agora joga a rede do lado direito. Eles jogaram a rede, pegaram 153 peixes, puxaram. Quando eles viram aquele milagre acontecer de novo, João toca para Pedro e fala assim, é Jesus que está lá na praia, com braseiro. Independente das nossas ações, irmãos, Jesus não nos abandona. Ele passou por uma aflição no Getsêmani que nenhum de nós aqui suportaria. Ele passou pela mais dolorosa pena de morte. Ele recebeu o cálice da ira de Deus, por amor a mim e a você, e às vezes nós o traímos. Mas ele olha para nós e fala assim, filho. Ele olha para mim e para você e chama eu e você de filho. Irmãos, porque os nossos erros não vão fazer com que Deus nos ame menos, nem os nossos acertos vão fazer com que Deus nos ame mais. Ele nos ama de uma forma ágape, com amor ágape e ponto final. Ele nos encontra na praia e fala assim, filho, independente da tua traição, eu quero te chamar para a mesa, eu quero te chamar para ceiar aqui comigo, para comer aqui comigo. Vem cá, eu sei que você está aí todo atordoado com seus pensamentos, mas vem cá, vamos conversar. Tem relacionamento para nós dois, tem lugar na mesa para nós dois. Martim Lutero disse assim, nossa natureza é inclinada à infidelidade, mas a fidelidade de Cristo não depende de nós. Irmãos, a fidelidade de Cristo transcende a nossa traição. A graça dele é muito maior do que o nosso pecado. Spurgeon diz, Cristo não morreu por santos perfeitos, mas por pecadores indignos. Se dependêssemos da nossa fidelidade, nenhum de nós estaria aqui, mas Jesus nunca abandona aqueles que lhe pertencem. Eu e você, nós pertencemos ao Criador de todas as coisas.
acompanha comigo o versículo 25. O Novo Testamento no seu sangue. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Naquele momento da ceia, irmãos, Jesus sabia que o cálice da ira de Deus cairia sobre ele. Ele que é santo se fez pecado por nós naquela cruz. Ele sabia que ele receberia todo esse peso da ira de Deus. Mas antes disso acontecer, ele institui um novo cálice, que é o cálice da nova aliança. Ele oferece isso para nós. A ceia nos lembra que o nosso relacionamento com Cristo é sustentado por sua graça e não pela nossa ação, não pela nossa capacidade de sermos fiéis, porque nós não somos fiéis de uma forma que vai agradar Ele de forma plena, não somos. Mas mesmo diante do pecado, Ele se entrega por nós, que outrora éramos seus inimigos. Irmãos, essa nova aliança que Jesus institui, ela não foi revogada. Esse pacto ainda ele está em vigor. Essa nova aliança nos dá acesso a um relacionamento com o Pai. E é por isso, irmãos, que não faz nenhum sentido quando você erra ou quando você falha em alguma área, talvez na sua conduta cristã, você ficar sem tomar a Santa Ceia. Não faz nenhum sentido. Mesmo sabendo do erro de Judas, das vezes que Pedro ia negar, das vezes que os discípulos iam abandonar, ele chama eles para a ceia. Irmãos, a ceia é um momento onde lembramos que Cristo nos perdoou. Se o único que pode nos perdoar nos chama para ceiar, porque a nossa cabeça vai... Não vou cear. Não vou cear porque eu errei, eu briguei com fulano, eu briguei com ciclano. Irmão, esse pensamento não é um pensamento bíblico, como a Bíblia mostra para nós. A ceia é o momento em que você relembra que você foi perdoado e que, como resposta a esse perdão, você se arrepende e age como filho amado. No versículo 26 de Coríntios 11, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E às vezes a gente lê esse versículo e fica maluco, porque a gente se acha indigno de tomar a Santa Ceia porque a gente errou, porque a gente brigou com fulano, ou porque o nosso pensamento viajou numa coisa que não poderia ir, ou porque a gente agiu de má fé com alguém, ou porque a gente traiu alguém. Mas a ceia é para lembrar que Jesus Cristo morreu por todos os pecados que cometemos e os que ainda iremos cometer. Tomar indignamente é não crer e nem anunciar a morte e ressurreição de Jesus. Se você errou na sua conduta, lembra, o Espírito Santo diz para você: tem lugar na mesa, tem lugar para você continuar ceando comigo. Eu não estou falando para você viver uma vida libertina, uma vida onde você não aceita nenhuma repreensão, ou que você pode fazer qualquer coisa e está tudo certo. Não. Eu estou falando que independente do seu pecado ou da sua fidelidade, Jesus Cristo permanece fiel. Ele é fiel. Paulo está dizendo para a igreja aqui, aos coríntios: olha só, vocês não podem viver com cinismo. Vocês não podem viver de uma forma que vocês aqui estão carregando a responsabilidade de ser cristão e vivendo a comunhão desse jeito, se confundindo aí com os hábitos e costumes deste mundo aí, dessa cidade que é perversa. Paulo está falando isso. Não viva de forma cínica. Se hoje você tem sido confrontado com a palavra de Deus,
Se hoje alguns irmãos chegam para você, olha só, não está muito certo, é melhor agir assim dessa forma, e você não aceita mais repreensão, é para essas pessoas que Paulo está falando. Se você não aceita mais repreensão, tua batata está assando. Só que se você crê que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou para nos dar vida, e uma vida eterna com abundância, se você crê nisso, se você tem o prazer no seu coração de compartilhar a vida eterna em Cristo Jesus, a morte e ressurreição dele até que ele venha, se você crê nisso, você deve compartilhar a ceia todos os dias. A ceia, irmãos, não é um sacramento mensal. Hoje nas nossas igrejas nós instituímos a ceia, nós participamos da ceia de forma mensal. Só que a ceia não é um sacramento mensal. A ceia ela é diária. Jesus nos convida a participar da Santa Ceia de forma diária. Paulo está convidando a igreja dos Coríntios, a participar da Santa Ceia de forma diária. Olha só, examine-se, não é para examinar só no dia da ceia. Examine-se todos os dias. Examine-se todos os dias. Todo dia você precisa lembrar que Ele entregou o corpo, derramou o seu sangue por amor a mim e a você. Todos os dias nós precisamos lembrar disso. Então, irmãos, examine-se todos os dias. Porque a gente teve uma experiência, agora semana passada, a gente teve uma experiência não, né? A gente captou no ar assim, um fato lá no salão. Vou contar, mas não fica chateada não. A gente estava lá no salão trabalhando. Papo vai, papo vem. Aí tinha uma irmã que ela estava de saia, roupa de crente, irmão. Tu olhava para ela assim e falava, essa mulher deve ser crente. Acabamos de fazer, a Juliana acabou de fazer o cabelo dela, falou assim, ó, levanta o espelho. A gente tem o costume de levantar o espelho para ela olhar no outro espelho aqui atrás como é que ficou o corte. A irmã soltou um palavrão. A irmã, né, não sei nem se era irmã, mas ela soltou um palavrão. Ficou muito lindo. Aí daqui a pouco, acho que a filha dela falou assim, ó, temos até que sair. Ela, não, hoje tem Santa Ceia na igreja. Aí a gente ficou assim. Eu não estou dizendo que isso desabilita ela de tomar Santa Ceia, mas eu estou falando que Paulo, ele olha para a igreja de Corinto e vê isso, uma ação que não corresponde ao que eles estão pregando. E a Bíblia fala, examine-se. Só que não é só o dia da Santa Ceia, irmão. Tem gente que acha que a semana da Santa Ceia, o domingo da Santa Ceia, é onde a gente pega crédito para continuar errando no decorrer do mês. Fala assim, hoje eu não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer nenhuma besteira não, porque hoje é domingo de Santa Ceia, eu preciso estar com o meu espírito elevado, eu preciso estar em paz com Deus para eu poder participar da Santa Ceia em paz. Aí chega na segunda, vive uma vida completamente diferente a que o Evangelho propõe. Tomar indignamente é abrir mão da comunhão e viver o Evangelho de forma libertina. Talvez te fizeram esquecer desse verdadeiro sentido da Santa Ceia. Por isso que Deus me direcionou a trazer essa palavra hoje, que não é Santa Ceia, para nos convidar a nos examinar. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias devemos examinar o nosso coração, porque nós estamos inclinados para o pecado, irmão. Nós estamos inclinados para vir na igreja só aos domingos e achar que está tudo certo. Nós estamos inclinados a fazer uma oraçãozinha e achar que já orou e que está tudo certo. Nós estamos inclinados a colocar a nossa confiança, a fabricar ídolos dentro do nosso coração e achar que está tudo certo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse examine-se são todos os dias. Para finalizar, a nossa necessidade diante de tudo isso
ela é dupla. Primeiro, precisamos reconhecer nossa própria incapacidade de sermos fiéis e a profundidade da nossa traição. Irmãos, aquele que não conhece, que não reconhece que é pecador, não vai se curvar e se prostrar diante da misericórdia do Senhor. Aquele que não reconhece o quão pecador ele é, não vai reconhecer a bondade de Deus. Não tem como. Nós primeiro precisamos passar por essa fase de reconhecimento, reconhecer o quão pecador nós somos, para aí sim entender o quão bom Deus é. O quão bom Ele foi para nós, Ele é e será e continuará sendo. Jesus é muito bom, irmãos. Jesus é muito bom. E eu falo que Ele é bom, não é porque talvez Ele te deu um trabalho maneiro. Eu não falo que Ele é bom porque você orou pedindo um emprego e Ele deu. Eu não falo que Ele é bom porque você pediu um casamento legal e Deus te deu um casamento. Eu não falo que Ele é bom porque hoje você tem uma situação financeira bacana. Eu não falo que Ele é bom porque você tem filhos abençoados. Ele não é bom por causa disso. Ele é bom porque Ele te perdoou quando você não merecia perdão. Porque misericórdia é Ele não dar o que merecíamos, que era o castigo. Agora a graça é Ele dar o presente da salvação quando nós não merecíamos. Jesus Cristo é muito bom, irmãos. Tem uma frase do John Owen que diz: a ceia do Senhor é um constante lembrete, dia a dia, do pacto eterno de graça que foi assegurado pelo sangue de Cristo. Ao participar da ceia, estamos declarando que nossa esperança está firmada na fidelidade de Jesus. Ele é fiel. E essa fidelidade, irmãos, Ele concluiu lá na cruz do Calvário, quando Ele se doou por nós. Irmãos, naquela cruz, enquanto Ele satisfazia a justiça de Deus, naquele sacrifício, com os espinhos ferindo o seu rosto, com as zombarias de todos os soldados, com o povo gritando: crucifica, crucifica. Nesse mesmo tempo, de forma simultânea, Ele estava concluindo o plano eterno para dar salvação eterna para mim e para você. Tudo isso na noite em que foi traído. Curva a sua cabeça. Em oração.